as diferenças estão novamente menores do que o sistema 2 que já estava melhor em relação ao sistema 2. Então, guardem isso. Quem tem esse CD antigo, lembre-se, o mais importante é, quer saber se o equilíbrio tonal daquilo que vocês estão ouvindo está sendo apresentado é o melhor possível? As diferenças desses 3 exemplos serão muito grandes. Quer saber se o equilíbrio tonal não está ainda 100% correto? As diferenças serão grandes. Quando a gente fez esse CD, eu produzi esse CD, eu imaginei que isso seria a ferramenta mais fantástica que poderia oferecer aos leitores. E pelo contrário, teve pessoas que devolveram esse CD. Não serve para mim, não serve para nada. E devolveram. Eu pensei que era música. E isso, na verdade, é uma ferramenta para que vocês possam ouvir a sua música de forma correta. Vamos ouvir música agora, vamos para o segundo quesito, Sound Stage. O que é o Sound Stage na metodologia da revista? Ela é muito mais do que as outras revistas. Sound Stage lá fora está falando de palco, largura, profundidade e altura da imagem sonora. Para nós, Sound Stage é muito mais do que isso. Além de altura, largura e profundidade, nós queremos que tenha foco, recorte e ambiente. O que é isso, André? Foco é foco. É você posicionar suas caixas, pegar uma gravação com certeza que o cantor está em pé, no centro do palco, entre as 2 caixas, no fundo, você vai pendurar a cabeça, não muito, não abusar, mas pendurar a cabeça e vai estar focado como uma rocha naquela imagem, no centro, entre as caixas. O que é o recorte, André? O recorte é o que a gente chama de respiro entre cada instrumento. Em gravações de quarteto, trio, corais, se o posicionamento do engenheiro de gravação for muito feliz, com muita sensibilidade, ele vai posicionar nesse palco imaginário na hora da mensagem os instrumentos separados, para que eles tenham arejamento. Que você, o seu cérebro não precise buscar, mas que instrumento é isso? O que está tocando aqui? O que é? Aquilo flui do silêncio, aflora do silêncio da sua frente. Isso é. E o que é ambiência? Ambiência é você, o seu cérebro ouvir o tamanho da sala de gravação. Existem 2 tipos de gravações. Com ambiência natural, em salas de concerto, geralmente, em salas menores, em que o engenheiro de gravação não usou nenhum tipo de reverb, e existem as gravações com reverb digital, que simulam a ambiência de uma sala feita nos estúdios de gravação. Então, primeiro vamos mostrar uma gravação feita por mim, no Teatro Alfa, em que nós não usamos nenhum tipo de reverberação, foi da própria sala, em que eu posicionei os músicos, os cantores, um pouquinho para fora da caixa, primeiro o cantor, a voz para dentro da caixa, dando um espaço à primeira voz feminina. Depois do lado, um ombro de distância, a segunda voz feminina. No meio do palco, a terceira voz feminina. Desse lado, uma outra voz masculina e aqui outra voz masculina. Ou seja, 3 vozes masculinas no centro, 2 vozes masculinas aqui na ponta e uma voz masculina. Atrás deles, muito atrás, muito próximo deles, não lá no fundo, mas antes não se ouviu, que a gente gravou em real time. Sentado aqui o violonista, os cantores em pé. E deste lado o percussionista tocando uma bolinha. Sabem o que é bolinha? É como um vaso de barro, exílio bolingueiro. Mas por que eu fiz essa distância pouca? Porque eu tinha um problema técnico. Os cantores tinham que ouvir o violão. E o violão tinha que ouvir os cantores. Eu não podia colocar fone de ouvido dos cantores, como eles estavam perfilados aqui, ou ouvir ia vazar no microfone e ele dar um delay e estragar. Então eles sem fones de ouvido todos, mas tocando
bem próximos, como se fosse um sarau, daquele teatro alfa, quem conhece o teatro alfa, enorme aqui no palco, capaz de ter até obra operística, eu coloquei eles mais na frente do palco, para pegar a ambiência da cena. Esta gravação eu uso para fechar a nota dos produtos em teste, para foco, recorte e ambiência na